Bom dia, tudo bem? Bom dia. Bom dia, desculpa o atraso, enjoos matinais. A gente vai já começar, tá bom? Deixa eu só botar aqui o fone mais perto, né? Pra gente não ter dispersão sonora. Bom dia, Natália. Deixa eu só organizar a câmera. Deixa eu só colocar aqui o fone. Essa câmera do meu celular novo, ela deixa a gente assim com a cara estranha. Bom dia. Eu demorei um pouquinho a entrar. Bom dia, Tamires. Porque eu tava um pouquinho enjoada. Tive enjoos matinais hoje. Minha carinha assim tá estranha. Mas eu tô muito feliz. Bom dia, Natália, tudo bom? Eu tô muito feliz de termos retornado. Bom dia, Glória. Bom dia, Nath, todo mundo. Tô muito feliz de a gente estar junto aqui hoje. Com um tema tão importante assim. Eu agradeço muito a todas as oportunidades que o Evangelho dá para que a gente possa discutir um pouco, não só sobre a doutrina, mas sobre as nossas próprias realidades, não é isso? Então, a gente já está um pouquinho atrasado porque eu estava enjoando muito. Eu vou ter um menino, não sei se eu cheguei a falar para vocês, acho que a gente não tinha se encontrado ainda depois. Francisco Eduardo, o nome do pai. E ele mexe muito. E hoje de manhã ele amanheceu meio revoltado. Mas tá tudo bem, graças a Deus. Então vamos começar o nosso evangelho de hoje. Vamos fazer. Eu esqueci meu óculos, então eu vou demorar um pouquinho para ler, mas vai dar certo, tá bom? Vamos fazer a nossa prece inicial, né? Agradecer a oportunidade de estarmos todos juntos no dia de hoje. Agradecer que estamos enfrentando batalhas, mas que estamos todos juntos. Reconhecer as nossas perdas e a necessidade de retomarmos o nosso equilíbrio emocional no meio de situações tão complicadas, não é? Então eu vou pedir para quem se sentir confortável, feche os olhos. Quem não se preocupe, que não for problema, que não tiver nenhum tipo de desconforto, pode ficar com eles abertos, não tem problema nenhum. Então, agradecer a Pleiade que nos acompanha, a espiritualidade amiga que está sempre junto de nós. Todos nós temos guias, mentores, espíritos amigos que nos acompanham o tempo inteiro, quer seja fisicamente, né, ao nosso lado, numa perspectiva espiritual, quer seja por mentalizações. Então, que a gente consiga cultivar o hábito de pedir auxílio, né, de contar os nossos problemas para os nossos guias espirituais, de pedir a Deus, de reconhecer as nossas dificuldades, os nossos problemas, e pedir a Deus auxílio para passarmos por essa encarnação com o máximo de êxito possível nos nossos propósitos. Que não nos culpemos, que o sentimento que a gente mais trabalha seja o da culpa, não nos culpemos, não temos culpa. A responsabilização ela virá, né? Então assumamos a nossa responsabilidade, assumamos o processo de responsabilização sem culpa nenhuma. Somos aprendizes, todos somos espíritos imperfeitos, todos somos trabalhadores da última hora, todos somos espíritos sofredores que pedem prece. Assim seja. Então vamos lá? Nós temos hoje um tema. Oh, Tamires. Menina, eu sempre faço muita barriga. Essa é a minha terceira, né? Vocês sabem, como sempre, não planejado. Mas eu sempre faço muita barriga e essa barriga ela tá enorme. Eu peço desculpas a vocês pelas minhas olheiras, como eu tô falando, mas é porque eu tava vomitando antes de entrar no evangelho. Eu enjoo até o dia que o menino nasce. Então vamos lá, nosso tema hoje é mundos regeneradores. Olha que coisa legal. Acho que eu ainda não tinha falado sobre isso aqui no evangelho. Capítulo 3, há muitas moradas na casa de meu pai. Deixa eu ver se o meu fone tá pertinho aqui. Mundos regeneradores. Então eu vou ler os nossos tópicos, né? E aí a gente vai fazer uma conversa sobre isso, tá bom?
Quem quiser se posicionar, fique à vontade. Não sei se tem alguém aqui que começa a primeira vez. Eu sempre acho que vocês já são das antigas. Eu sou das antigas, né? Eu comecei a frequentar essa equipe em 2005. Eu tenho 41, só para vocês saberem. Então vamos lá. Entre as estrelas que cintilam na abóbada azul do firmamento, quantos mundos não haverão como o vosso, destinados pelo Senhor à expiação e à provação? Mas também há mais miseráveis e melhores, como aos de transição. Bom dia! Que se podem denominar de regeneradores. Os mundos de transição a gente chama de regeneradores. Cada turbilhão planetário desloca-se no espaço em torno de um centro comum, arrasta consigo seus mundos primitivos de exílio, de provas, de regeneração e de felicidade. Já se vos há falado de mundos onde a alma recém-nascida é colocada, quando ainda ignoram o bem e o mal, mas com a possibilidade de caminhar para Deus, senhora de si, na posse do livre-arbítrio. Já também se vos revelou que amplas faculdades são dotadas da alma para praticar o bem. Mas há aquelas que sucumbem, e Deus, que não quer vê-las aniquiladas, permite que eles vão para mundos, né, que as almas, que os espíritos, eles cheguem a mundos de encarnação em encarnação, depurando-se, regenerando-se, voltando dignas à glória que lhes foi destinada. Que bom, Aira, que você voltou. Os mundos regeneradores servem de transição entre os mundos de expiação e os mundos felizes. A alma penitente encontra-se neles a calma e o repouso e acaba por depurar-se. Sem dúvida, em tais mundos, o homem ainda se acha sujeito às leis que regem a matéria. A humanidade experimenta as vossas sensações de desejo, mas liberta das paixões desordenadas de que sois escravos, isenta. Que legal, que massa! Deixa eu... Ainda... Desculpa, eu perdi bem aqui. Eu expliquei que eu estava sem óculos, gente, foi mal. Ainda se acha sujeita às leis que regem a matéria. A humanidade experimenta as vossas sensações e desejos, mas liberta das paixões desordenadas que sois escravos, isenta do orgulho que impõe silêncio ao coração, da inveja que é a tortura, do ódio que sufoca. Em todas as frontes, vê-se escrita a palavra amor, perfeita equidade que preside as relações sociais. Todos reconhecem Deus e tentam caminhar para Ele cumprindo-se a lei. Então, assim, os mundos regeneradores, os mundos de provas e expiações, eles possuem muitas situações nas quais a gente tem que passar para ir aprendendo, porque a lei do progresso é a lei da aprendizagem. Porém, todas essas experiências... Bom dia, Drica. Todas essas experiências, elas são experiências que nós, espíritos imperfeitos, ou planejamos, ou pela depuração das nossas ações, acabamos acumulando no formato de experiências necessárias para que a gente consiga fazer esse aprendizado. Uma das coisas que a gente sempre conversa aqui é que nós temos o costume, né, nós espíritos imperfeitos, nunca esqueçam isso, por favor, eu falo isso, nunca esqueçam para todos nós. Espíritos imperfeitos que somos. Quando a gente faz aquela oração, ó, pelas almas sofredoras que pedem prece, nós somos essas almas. Quando a gente faz aquela oração, trabalhadores de última hora, nós somos os trabalhadores de última hora. Todos nós, sem exceção, né? É claro que existem pessoas que já têm um nível de consciência um pouco maior sobre aquilo que elas têm em termos de responsabilização, mas isso não nos torna melhores ou piores que ninguém. Só nos torna pessoas mais responsáveis por esse aprendizado. Porque no Espiritismo tem uma coisa, um princípio que fala que você precisa ter a consciência da informação para ser cobrado diretamente sobre essa informação. Então, se eu sei que eu estou fazendo uma coisa ruim, se eu faço consciente, planejado, eu recebo uma cobrança diferente daquela pessoa que não tem ainda aquele entendimento, da pessoa que ainda que acredita realmente estar fazendo uma coisa boa.
Não significa que ela não vai ser responsabilizada, ela vai ser. Mas a cobrança que ela vai ter vai ser no nível do entendimento dela. Não é porque a gente não entende as coisas que o que a gente faz de errado vai ficar por isso mesmo, não é isso. Mas isso nos coloca numa situação de compreender que muitas vezes aquelas pessoas que erram, que a gente costuma punir as pessoas porque elas pecam pecados diferentes dos nossos, né? Aquelas pessoas que erram em coisas que a gente já conseguiu compreender, elas estão funcionando dentro do tempo delas, dentro do mundo delas, dentro da experiência delas, do jeito que nós estamos funcionando dentro do nosso mundo, dentro da nossa experiência. Então vamos finalizar aqui a leitura para a gente fazer essa discussão mais completa. Então, nesses mundos, todavia, ainda não existe a felicidade perfeita nos mundos de provas e expiações, nos mundos regeneradores. Ainda não existe a felicidade perfeita, mas uma aurora de felicidade. O homem lá ainda é de carne, por isso sujeito às vicissitudes de que libertos só se acham seres completamente desmaterializados. Ainda tem de suportar provas, porém sem as pungentes angústias da expiação. Comparados da terra, esses mundos são bastante ditosos e muitos dentre vós já se alegrariam de habitá-los, pois que eles representam a calma após a tempestade, a convalescência após a moléstia cruel. Contudo, menos absorvido pelas coisas materiais, o homem divisa melhor do que vós o futuro. Compreende a existência de outros gozos prometidos pelo Senhor aos que deles se mostrem dignos. Quando a morte lhes houver de novo ceifado os corpos, a fim de lhes outorgar a verdadeira vida. Então, liberta, a alma pairará acima de todos os horizontes, não mais sentidos materiais e grosseiros, somente os sentidos do perispírito puro e celeste. Aspirando às emanações do próprio Deus, as emanações, os aromas de amor, caridade e do seio que emanam. Mas nesses mundos, ainda falíveis, é o homem, e o espírito do mal não ha perdido completamente o seu império. Não avançar é recuar, e se o homem não se houver firmado bastante na senda do bem, pode recair nos mundos de expiação, onde então novas e mais terríveis provas o aguardam. Contemplai, pois, à noite, a hora do repouso e da prece, a abóbada azulada e as inúmeras esferas que brilham sobre as vossas cabeças. Indagai de vós mesmos quais as que conduzem a Deus, e pedi-lhe que mundos regeneradores vos abram seu seio após a expiação na terra. Gente, é tanto ensinamento, é tanta referência que esse texto traz, que eu fico assim, todas as vezes que eu me reporto a ele, eu fico pensando. Os mundos regeneradores são mundos nos quais a gente já está no processo de recuperação, em que a gente já está consciente, né, das nossas dificuldades, conscientes que só o amor constrói, que só a caridade salva, que só a prática do bem consegue resolver os nossos problemas. Então, existe uma frase que eu sempre converso com os nossos alunos da evangelização, que diz que só o bem pode vencer o mal. Não existe nenhuma perspectiva na doutrina ou em quaisquer outras situações nas quais o mal tenha vencido o mal, né? Vença o mal como o bem. Essa semana passada eu estava lendo sobre a prece à hora de dormir, e aí na prece à hora de dormir, né, tem a parte que eu sempre explico para os meninos, né? E aí a gente estava conversando, eu explicando para eles como é que a gente deveria fazer essa oração para que a gente pudesse entrar em contato com os espíritos amigos iluminados e não com os nossos credores, né, enquanto a gente estivesse na hora do sono. Porque eu sempre explico que somos espíritos em evolução, que esse é o plano material, que nós estamos aqui em processo de passagem e aprendizado, que vivemos muitas vidas e muitas ainda serão vividas. E quando a gente dorme, o espírito ele não precisa dormir. Ele vai para um espaço no qual ele encontra seres com padrão vibratório semelhante ao dele. O ideal é que ele fosse para junto dos seus, né? Para junto daqueles que estavam mesmo
no seio de afeto. Mas pode acontecer do seu estado vibracional lhe levar para as zonas umbralinas, para regiões nas quais estejam as pessoas que estão com o mesmo padrão vibratório que você naquele momento. Então, antes de dormir, a gente faz as nossas orações. Eu evito que as orações elas sejam orações maquinais, mas não proíbo. Né? Eu acredito que cada um deve fazer o que se sente mais confortável. Mas a gente sempre conversa, dizendo o que é que a gente gostaria, para onde a gente gostaria de ir, quem a gente gostaria de ver, o que a gente gostaria de fazer. E aí eu explico que esse padrão vibratório que a gente alimenta é o padrão vibratório que deve estar associado a todas as nossas ações. Então, o mesmo padrão vibratório que a gente emana, que a gente trabalha antes de dormir, para que nós possamos nos encontrar no seio dos nossos, para que a gente possa reencontrar aqueles que já foram, para que a gente possa receber boas orientações, para que a gente tenha dentro do nosso coração aquela mensagem forte, né, de amor e caridade e fé. E aí, eu conversando com eles, surgiu essa questão. Quando a gente vai se reencontrar, né? E eu lembrei, sempre que passa essa parte, quando a gente vai se reencontrar, eu lembro da oração perda de pessoas amadas, né? Mortes prematuras, perda de pessoas queridas. E na oração, pelos que tivemos afeição, o nome da oração. É que eu estou fazendo uma leitura geral, mas se vocês quiserem procurar, o nome da oração é por aqueles que tivemos afeição. E tem uma parte dela que diz o seguinte, que Deus permita que não façamos nada que venha atrasar o nosso reencontro. E é uma parte muito forte dessa oração, né? Uma parte que me mobiliza muito. Porque muitas vezes os nossos entes queridos que partem, eles têm o tempo de amadurecer, de serem acolhidos, de aprenderem, enquanto nós estamos aqui na Terra ou em outros mundos, né? Igualmente habitados. E a gente, na crença e na pressa de reencontrar, nós entramos em padrões vibratórios de dor e sofrimento tão intensos que muitas vezes, ao invés de nos aproximarmos deles, faz com que nós nos afastemos deles. Então, o padrão vibratório que a gente deve... Nádia, mas eu não sou perfeita, eu não sou uma pessoa perfeita que vive num mundo lindo e maravilhoso, eu tenho muitos problemas. Todos nós temos problemas. Alguns muito mais graves do que os outros. Quem determina isso é multifatoriado. O nosso planejamento anterior, né, o nosso planejamento reencarnatório, o nosso padrão de culpa, né, o nosso sentimento de culpa, a nossa fixação em padrões e situações que não devem ser alimentados, a nossa soberba, o nosso orgulho. Isso eu sempre trabalho muito, essa questão de achar que nós somos melhores, de achar que nós somos pessoas mais importantes. Inclusive, isso tem muito a ver com a fala no qual ele diz: nesses mundos ainda falíveis, é o homem e o espírito. Como ainda é falível o homem, o espírito do mal não há perdido completamente o seu império. Não avançar é recuar. Quando ele fala não avançar e recuar, eu me lembro de uma parte do Evangelho que fala, uma frase de Chico Xavier que fala que quando você estiver em situações muito difíceis e muito comprometedoras, o certo é não parar, é continuar caminhando. Porque quando você continua caminhando, quando você continua trabalhando, quando você continua fazendo aquilo que deve ser feito dentro da perspectiva do bem, uma hora você vai sair daquela situação. Se você parar, você vai sucumbir, né? Então aqui ele fala, o não avançar é recuar, é preciso avançar, é preciso continuar na luta. E se o homem não se houver firmado bastante na senda do bem, pode recair no mundo de expiação, onde então novas e mais terríveis provas o aguardam. Orai e vigiai, né? Vigiar os nossos pensamentos,
Vigiar aquilo que a gente fala sobre as pessoas. Evitar falas maldosas, evitar comentários maldosos, evitar sentimentos de inveja, evitar sentimentos também de comiseração, né? Se auto-vitimar. Eu sempre comento que quando a gente tem alguma coisa para falar, a gente tem que falar com o nosso guia espiritual, né? Então, assim, quando a gente estiver se sentindo ruim, triste, chateado, chamar o nosso guia espiritual e falar: "E vem cá que eu preciso que você me ouça. Eu estou me sentindo assim, assim, assado. Eu estou muito triste com essa pessoa porque ela fez isso, isso e isso. Eu estou magoado." Sempre conversar com o nosso guia, dizer e reconhecer como estamos nos sentindo. Pedir auxílio. Eu estou me sentindo assim, mas eu não gostaria. Eu gostaria de estar me sentindo melhor. Eu gostaria de não estar chateada com ele. Eu vou dar o meu depoimento, né? Às vezes eu falo assim: olha, eu sei que eu não deveria estar sentindo isso. Eu sei que eu vim para essa encarnação para resolver a pendência com essa pessoa. Só que eu vou ser muito sincera com você. Nesse momento eu não quero. Nesse momento eu não quero perdoar. Nesse momento eu não quero esquecer. Porque eu tô cansada de ser trouxa. Tô cansada de ser besta. E aí eu sempre falo para os meus guias espirituais dessa forma: eu sei que eu estou errada, eu sei que vai chegar um momento em que eu vou ter que dar minha cara a tapa, que eu vou ter que recuar, que eu vou ter que vivenciar essa experiência. Eu só estou explicando para você que nesse momento eu não estou conseguindo. Então, assim, se perdoar é importante. Os espíritos superiores, eles sempre dizem que nas regiões umbralinas o sentimento que eles mais identificam é o de culpa. O que mantém você em padrão vibratório muito baixo é a culpa. Não significa que você quis ficar imune achando que você não fez nada de errado, não. Mas você reconhecer que fez algo de errado, o sentimento que deve lhe mobilizar é o de consertar, é o de trabalhar em prol do bem, é o de resolver, não é o de ficar se comiserando, se culpando, se vitimizando. Como eu sou infeliz, como eu sofro. Eu sofro, eu estou infeliz. O que é que eu preciso fazer agora para resolver isso, né? Que tipo de auxílio? Quando a gente pede auxílio à espiritualidade amiga, a resposta vem na forma de um sinal, de uma orientação, de um sonho, de uma intuição. Quando a gente se prepara antes das nossas orações, antes de dormir, pede que sejamos encaminhados a regiões nas quais os nossos espíritos amigos nos acolham, há uma resposta e a gente tem de acordar com aquela intuição que nos leva ao caminho que a gente deveria seguir. Outra parte que é importante nessa parte que ele fala é quando ele coloca assim: pois à noite, a hora do repouso e da prece, contemplai a abóbada azulada e as inúmeras esferas que estão à vossa cabeça. Indagai de vós mesmos quais as que conduzem a Deus, pedindo-lhes que se abra, né, a perspectiva de um mundo regenerador para você. Pedi e obtereis. Qual é a questão do pedir e obtereis? Eu peço paciência. O que é que vai chegar para mim? Oportunidades nas quais eu desenvolvo a minha paciência. Eu peço luz e o que vai aparecer para mim? Oportunidades nas quais eu desenvolvo a minha luz. Iluminar não é sobre brilhar. Luz não é sobre brilhar. Luz é sobre iluminar caminhos. Uma das coisas que nós precisamos aprender a gente ouve muitas vezes as pessoas só procuram a gente quando elas precisam de ajuda. Elas não procuram a gente para ajudar. E uma vez eu li, um dos diversos livros que a gente costuma ler, uma frase que dizia assim: não se chateie quando as pessoas procurarem você só porque elas querem a sua ajuda. Se você é uma pessoa procurada para ajudar, é porque você tem um espírito de auxílio.
é porque as pessoas confiam em você, né? Você não vai se sobrecarregar, claro, mas você não deve alimentar esse sentimento ruim, porque você precisa entender, nós precisamos entender que todos nós temos tempo, momentos diferentes. Nós temos caminhos diferentes e esses caminhos passam por esse processo evolutivo. Em relação ao processo evolutivo, eu sempre comento a questão da mediunidade, porque para mim isso é um ponto muito importante na doutrina, né? A doutrina ela fala muito sobre a questão da mediunidade, primeiro dizendo que todos nós... Ah, mulher, que nada, todos nós somos espíritos imperfeitos, trabalhadores da última hora. Eu gosto, depois que eu dei aquela live sobre as almas sofredoras que pedem prece, né? Eu me emociono muito todas as vezes, porque a gente sempre acha que é o outro. Ah, eu vou rezar para os meus obsessores. Nós somos os obsessores de nós mesmos. Quem atrai esse sentimento somos nós. Né? Essa culpa que a gente guarda, ao invés de resolver, de ir atrás, de pedir desculpas, de conversar, ela guarda essa mania da gente comentar a roupa do outro, o jeito do outro. Ok, as pessoas comentam, né? A gente também pode comentar. Só que a gente tem que saber que não é o caminho correto, entendeu? E tentar evitar. Não estou dizendo que a gente vai virar santo, não, porque se a gente virar santo, a gente não tá aqui, né? Mas a gente precisa pelo menos reconhecer e se trabalhar para tentar evitar, né? Então, assim, as pessoas acham que os médiuns são os bambambãs do pedaço, são as pessoas mais importantes da doutrina e não é assim que funciona. Seu João me disse uma vez um ensinamento, o seu João, às vezes, assim, ele solta umas que dá um pá né, no seu coração. E o seu João disse uma vez um ensinamento que ele virou para mim e falou assim, deixou ele trabalhar. A gente estava no grupo, né, no Lex, ele deixou ele trabalhar porque as pessoas acham que os médiuns são a parte mais importante de uma casa espírita quando não é. A mediunidade é uma responsabilidade, a mediunidade ostensiva, né? A mediunidade todos nós temos. Ela é uma responsabilidade muito grande. E ela só é assumida pelos grandes devedores. Devedores tão grandes, mas tão grandes que precisam de uma prova igualmente grande para dar uns pulinhos assim de saltos evolutivos, porque se ele fosse no caminhar comum de todas as pessoas, ele não ia conseguir evoluir. E assim, eu lembro como se fosse hoje, eu levo isso para minha vida, né? A gente precisa aprender a valorizar os nossos caminhos, a valorizar todas as experiências que a gente passa. Se a gente deu um murro em ponta de faca e finalmente descobriu, que bom que finalmente a gente descobriu. Não vamos ficar sofrendo pelos murros em ponta de faca que a gente deu. Vamos dar glória a Deus pelo aprendizado que a gente teve. Se a gente ainda não aprendeu, não vamos culpar o outro porque ele peca pecados que são diferentes dos nossos. Se a gente ainda não conseguiu, aceite. Aceite que nós não conseguimos, que é isso que nós viemos fazer aqui. E se na pior das hipóteses, a gente não conseguir cumprir, né, os principais pontos que a gente definiu para nosso plano reencarnatório, crê em Deus, tem fé. A sensação que a gente desperdiçou a nossa encarnação, ela pode nos mobilizar, mas ela não é a realidade. A realidade é que a gente levou o tempo que a gente precisou levar para entender os ensinamentos que a gente aprendeu. Se por acaso a gente tiver em algum momento do nosso desencarne a compreensão que nós desperdiçamos o nosso tempo, essa compreensão ela deve ser trabalhada na perspectiva de finalmente eu entendi. E se finalmente eu entendi, significa que eu estou preparado para a próxima. Nós estamos num momento muito complicado, em que todas as pessoas estão passando por provas muito difíceis. Existem pessoas muito, muito, muito comprometidas. E esse é o momento em que a gente pode fazer muito, ajudar muito, auxiliar muito. Então, unamos as nossas mãos, né? Juntemos as nossas experiências. Não temos muito, mas o pouco que temos é suficiente para oferecer.
né? Se a gente não pode oferecer dinheiro, se a gente oferece o nosso tempo, se a gente não pode oferecer tempo, a gente oferece as nossas orações, a gente oferece o nosso comportamento, a gente oferece as nossas intenções. O importante é saber que os mundos regeneradores, que é o nosso que a gente almeja, eles estão abertos para todos nós. Um mundo em que nós finalmente vamos reconhecer as nossas dificuldades e finalmente vamos dar as mãos para crescermos juntos. Se eu peço paciência, vão vir situações para testar a minha paciência. Se eu peço amor, vão vir situações para testar o meu amor. Se eu peço coragem, vão vir situações para testar a coragem, porque a gente só aprende quando a gente experiencia, quando a gente experimenta essas situações. Se eu estou sofrendo, você tem um guia espiritual do seu lado para lhe orientar. Converse com ele, diga para ele o que você está sentindo, diga para ele o que você quer sentir, diga para ele o que você não quer fazer, mas sabe que vai ter que fazer em algum momento. As nossas provas e expiações, elas são frutos do nosso trabalho, da nossa experiência, mas não significa que elas sejam eternas. Faça o bem o máximo que você puder. Você não sabe se foi você que foi colocado no caminho daquela pessoa para justamente auxiliar ela. Nunca ache que o sofrimento do outro deve ser diminuído, deve ser menosprezado. Sempre acredite que você deve fazer o melhor para com o outro. Se ele não valorizar, se ele não reconhecer, não é sua culpa, né? A consciência tranquila é o melhor travesseiro. E a consciência tranquila, ela pode vir na forma de boas ações ou na forma de reconhecimento e auto-perdão. A gente poderia passar o dia inteiro conversando, mas eu tenho certeza que as pessoas não vão deixar, porque eu já tô dentro do horário. Eu acho que eu já até passei do horário, meu Deus. Então, assim, eu gostaria de agradecer muito, muito, muito a oportunidade de estar todos juntos. Eu sinto muita falta do Evangelho Diário, né, pra gente estar sempre conversando. Mas, por favor, lembrem de baixar o app Evangelho com Busca Aleatória, para que vocês possam sempre estar recorrendo ao app, né? Durante o dia, eu abro esse app umas 200 vezes por dia. Sempre com aquele auxílio, com aquela oportunidade de mentalização, com aquela oportunidade de segurar a peteca e seguir adiante, né? Que nós estamos em momentos. Fiquem em casa, os que puderem, em isolamento social. Agradecer a Deus a oportunidade de todos os dias de estarmos aqui. Sabedores que somos que as dificuldades, elas são um degrau necessário, né? Vamos fazer a nossa oração final para todos vocês, para todos nós. Agradecer essa oportunidade. Não é, mulher? Eu também acho. Já vai dar 9h40, acredito. Eu tinha que encerrar 9h30. Eu já falei, a gente tem que fazer uma live de 1 hora, porque a gente fica conversando. Mas assim, é porque eu acredito, além de eu falar demais, eu acredito que muitas vezes a gente traz muito pra gente, né? Traz muito pro nosso coração, traz muito pra nossa experiência. E particularmente, olha, vocês viram que deu vocês vão fazer chorar, eu nem chorei dessa vez. Porque é muito complicado essa posição. Quando a gente vai conversar sobre o evangelho, a gente não vem aqui como especialista. Eu não sou especialista, né? Eu não sou a médium ostensiva mega hiperpower. O que a gente tenta trabalhar é que nós todos somos iguais. Eu acho que aquela live das almas sofredoras que pedem pressa, ela transformou a minha vida, porque eu acho que foi a primeira vez que eu percebi que todos nós somos assim, né? Em algum momento das nossas vidas, todos nós... Ó, João, tu apareceu agora. Em algum momento das nossas vidas, todos nós somos aquelas pessoas, aqueles espíritos desesperados, né? Eu acho que nesse momento é um momento muito difícil para todos nós, até porque eu sou aquelas cientistas terríveis que gostam de prever o futuro, então esse momento eu já sabia que ele ia acontecer, né? Eu sempre falei pelos comportamentos. Eu não sei se vocês sabem, mas meu esposo, ele é músico. Então, assim, tem muitas pessoas, né? Graças a Deus a gente está muito bem, mas tem muitas pessoas em situação muito difícil. E a gente tenta auxiliar ao máximo. Eu mesmo já coloquei 1 quilo de ração dentro do carro e saio distribuindo para os cachorros no meio da rua, toda vez que eu saio de casa. A gente tenta fazer o nosso melhor. E tudo bem se não der certo. O importante é o estado de consciência, o importante
É a gente saber que uma hora ou outra, né, a gente vai dar certo de alguma forma. Né? Tinha uma senhora muito que eu gosto muito, que ela até já faleceu, mas não foi de Covid, ela faleceu. E ela dizia: quem não vai pelo amor, vai pela dor. Então, Nádia, por que é que tu fala tanto essas coisas? Porque eu já fui tanto pela dor, tanto que eu cansei. Então eu prefiro ir pelo amor, eu prefiro acordar todos os dias agradecendo a Deus por todas as pessoas que estão na nossa vida, pelo nosso caminho. E que se é por isso que eu tenho que passar, se eu tenho que passar por essa experiência, pois vamos passar logo. Vamos continuar caminhando. Ninguém vai parar não, tá? Então eu agradeço mais uma vez. Espero que todos vocês consigam entrar em contato com a espiritualidade amiga, mesmo nos momentos mais desesperadores. E nos momentos mais desesperadores, vocês lembrem de falar: eu sei que eu estou desesperado, mas eu estou aqui dizendo que eu quero que o meu padrão vibratório seja o padrão vibratório de auxílio. Eu sei que eu quero matar um. Eu sei que eu não devo fazer isso, mas eu estou reconhecendo, eu estou admitindo que essa é a minha vontade. Eu sei que eu fiz uma coisa ruim que eu não deveria ter feito, mas eu não consegui evitar, eu sinto muito. E nesse momento eu não tenho coragem de dizer que eu não faria de novo. Eu só estou compartilhando e confessando para que eu possa receber a orientação necessária. E vocês vão perceber como o nosso coração se acerena. Nunca ache que nós somos melhores do que os outros. Porque nós não sabemos de nada, a gente não sabe o que aconteceu nas outras vidas e isso é importante, viu? O esquecimento do passado é um item importante no nosso processo evolutivo. Então, só posso agradecer muito a oportunidade de servir, que Deus nos acompanhe, nos ilumine e que uma hora ou outra a gente aprenda, né, a nos tornarmos pessoas mais conscientes daquilo que ainda não conhecemos, ainda não compreendemos. Assim seja. Obrigada, gente. Depois a gente volta. Tchau. Vou ter que encerrar, senão vão brigar comigo.